Boa tarde a todos. Nós vamos falar de um item que engloba o SPED-ACD, que é o Livro Auxiliar da Investida no Exterior. Então, assim, o Livro Auxiliar da Investida no Exterior faz parte do sistema SPED, só que para chegar nele, a gente precisa falar um pouquinho da parte tributária. Então, essa ideia de falar sobre esse assunto nasceu aí no curso que eu estava fazendo para o pessoal lá, uma parte é do Paraná, tinha gente do Mato Grosso também, né, que a gente fez de forma virtual para o CEPA e o SESCOP, e a gente estava fazendo um curso sobre ECD para cooperativas, e aí teve a pergunta em cima do Livro Auxiliar da Investida no Exterior. Mas para falar do Livro Auxiliar da Investida no Exterior, a gente precisa falar de outros itens que é da parte tributária. Então, eu resolvi separar um pouquinho esse pedaço do treinamento, porque vai envolver mais imposto de renda do que ECD. A ECD é só a finalização do trabalho. Vou falar um pouquinho da Ensicom. Então, o time da Ensicom, a gente está aqui para ajudar as empresas a entender e atender as determinações das normas contábeis, tributárias e trabalhistas no Brasil. Essa é a nossa missão, né? A gente sempre fala, confie no processo e curta o caminho do aprendizado, né? Então, a gente teve uma mudança aí no cenário por conta da pandemia, a gente fazia todos os treinamentos praticamente de forma presencial, a gente até tinha treinamento virtual, mas eles eram exceção, e hoje os treinamentos virtuais estão sendo a regra, está funcionando muito bem, estamos conhecendo muita gente de forma virtual, que eu espero um dia a gente sentar para comer um almoço, um lanche juntos, né? Porque eu acho que eu não acho que tem situações que a gente não consegue virtualizar, que é a confiança e aquela coisa junta, né? Acho que precisa também, mas agora, nesse momento, o isolamento social é necessário, então, eu convido vocês a curtir esse processo novo de aprendizado e acreditar nesse processo. Vou contar um pouquinho da história da empresa. A Ensicom foi fundada em 2008 por mim, e o intuito era ministrar treinamentos, por isso que o nome é Ensicom, que é Ensino Contábil. Só que logo com o treinamento veio a necessidade de várias empresas aí para consultoria, e logo em 2010 avançamos para consultoria. Em 2013 o time cresceu com a sócia Ariane, que entrou, e ela é da área trabalhista, está com a gente até hoje. Em 2016 entraram mais 2 sócios, que é a Kátia e o Anderson Paganini, também estão com a gente até hoje. A Kátia também atende a área trabalhista, e o Anderson Paganini atende a parte de ICMS, IPI, PIS e COFINS. E aí a gente viu a necessidade também, algumas demandas de alguns clientes para a de auditoria, e eu e o Anderson temos o CNAI, que a gente está cadastrado, né, no Cadastro Nacional de Auditores Independentes, nós somos auditores independentes, e também atendemos essa demanda. Então, esse veio a história da empresa, como é que a gente chegou no dia de hoje. Trabalhamos os 4 sócios, os funcionários, não temos funcionários para atendimento é atendimento de boutique, atendimento personalizado, né, para as empresas de médio e grande porte. Um pouquinho dos nossos serviços, a gente tem treinamentos virtuais e presenciais, consultoria, contabilidade, atendemos a área trabalhista, tributária, fazemos capacitação interna, atendemos como professores, a gente é professor de várias faculdades, e também auditoria. Bem, eu sou Renata, nós vamos passar aí alguns minutos juntos, né? Sou contadora, professora, sócia da Ensicom, e atuo nas áreas contábil e tributária há mais de 17 anos. E o assunto de hoje é terminar no seguinte ponto: como gerar o livro da investida no exterior para o SPED-ACD. Mas para chegar lá, a gente tem um caminho para trilhar. Então, como eu não sei o conhecimento de cada um que está aqui na sala, eu vou falar de forma geral, toda a base tributária, e aí, se vocês quiserem perguntar, vocês fiquem à vontade, pode interromper e perguntar. O treinamento, para quem chegou depois, está sendo gravado, e depois eu vou disponibilizar no canal do YouTube, Ensicom, Contabilizando o Conhecimento, de forma gratuita. Então, a tributação com bases universais ficou determinado, desde a Lei 12.973 de 2014, nos artigos 76 ao 92, que a pessoa jurídica sediada no Brasil, que detém o controle ou a influência significativa de empresas no exterior, deverá obedecer à tributação do imposto de renda e contribuição social dos lucros auferidos pelas controladas ou coligadas no exterior, ou seja, aquele lucro verificado, né, com a parte relacionada, situado em outro país, será computado no lucro real e do resultado ajustado da controladora ou coligada no Brasil. Então, desde 2014, teve uma pequena mudança, mas, na verdade, essa legislação, ela vem desde 95, né, essa forma de tributação.
O que mudou em 2014 é que você pode consolidar as informações, que nós vamos falar aí, que foi essa mudança na tributação em bases universais. Então, o lucro dessas investidas, coligadas, controladas no exterior, elas são tributo aqui no Brasil, e aí eu vou falar um pouquinho dessa regra para entender por que tem que fazer o livro da investida no exterior e quando tem que fazer. Então, o artigo 76 da Lei 12.973 de 2014 também cita que a pessoa jurídica domiciliada no Brasil deverá registrar nas subcontas de investimentos, em controlada ou coligada direta no exterior, o resultado contábil dos valores equivalentes aos lucros ou prejuízos auferidos pela própria controlada ou coligada, relativo ao ano calendário e que forem apurados no balanço patrimonial, respeitando a proporção de sua participação. Isso quer dizer que, ao final de cada período, a pessoa jurídica no Brasil deverá levantar, junto à sua investida no exterior, qual foi o lucro auferido naquele ano calendário. E, de acordo com a sua proporção, ou seja, de acordo com a sua participação, né, o percentual, o capital, definir quanto lhe cabe do resultado. Até aí, não tem muita mudança em relação a quem já atuava desta forma. Só que, feito isso, então, o que mudou? Primeiro, que em 2014 passou a ser obrigatório que fosse aberto em subcontas distintas o lançamento do resultado antes da tributação e depois da tributação. Eu já vou mostrar como que faz isso. Então, essa foi a primeira mudança aí da legislação de 95 para de 2014. Feito isso, ela deverá registrar em subconta individualizada para cada investida, né, o valor do ganho ou perda verificado no período. Importante ressalvar que os resultados apurados pelas controladas, direta ou indiretamente, deverão ser expurgados se esta mesma controlada possuía participação indireta, participação de alguma pessoa jurídica em que a controlada também detenha participação no capital. Então, às vezes, ela tem a controladora, tem a controlada controla uma outra empresa que também tem algum percentual dessa controladora mãe, né? Então, é isso que ele está falando que tem que expurgar, porque senão daria tributação dobrada aí sobre o lucro eventual. Eu já vou mostrar também como é que funciona isso. Sendo assim, ao final do ano calendário, o valor do resultado contábil da variação do valor do investimento equivalente aos lucros ou prejuízos apurados pela controlada, direto ou indireto, será registrado a débito ou a crédito na subconta mencionada. Então, para o registro contábil, deve ser cumpridas as seguintes normas. As contrapartidas dos valores registrados nas subcontas vinculadas à conta de investimento em controlada direta no exterior serão registrados em uma subconta auxiliar. E a outra regra é, o valor do resultado contábil na variação do valor do investimento equivalente aos lucros apurados pela controlada, direta ou indireta, será registrado a débito nas subcontas vinculadas à conta de investimentos ou em controlada direta no exterior, em contrapartida subconta auxiliar. Então, basicamente, o valor do resultado contábil na variação do valor do investimento equivalente aos prejuízos apurados pela controlada será registrado a crédito na subconta vinculada à conta de investimento, em controlada direta no exterior, em contrapartida subconta auxiliar. E os valores registrados conforme 1, 2 e 3 serão revertidos no ano calendário seguinte. Ficaria mais ou menos assim. Vamos supor que você tenha a controladora no Brasil e a controlada na Alemanha. Pode ser qualquer país, tá? Depois a gente vai ver as diferenças aí, país com tributação favorecida, né? E país sem tributação favorecida. Considerando que a Alemanha é o nosso exemplo, eu vou ter um lucro, na Alemanha eu vou apurar o imposto de renda, então eu vou ter um lucro antes do imposto de renda, vamos supor que o lucro é de R$10. E o imposto de renda na Alemanha é de 20%, então deu R$2. Então eu vou ter um lucro líquido de R$8. No Brasil, a gente vai usar essa parte aqui em verde, ó. Vou ter o lançamento da investida na Alemanha, na conta contábil, saldo no início do ano, vamos supor que era R$100. Então, eu vou ter uma equivalência patrimonial de R$8. Então, o saldo da investimento na Alemanha no final do ano é de 108. Só que, em contrapartida a isso, eu vou ter que ter subcontas vinculadas. Subconta do resultado contábil antes do imposto de renda, apontando os R$10. A subconta residual, que é o imposto de renda, apontando os menos R$2. E o total da subconta, 8. O que a gente tem que usar como... Aqui vai ter que estar em reais. Então, na Alemanha, obviamente, não vai estar em reais, vai estar em euro. Então, a gente tem que converter do euro para o real na taxa do câmbio em que a apuração da Alemanha ocorreu. Então, se a gente está falando de uma apuração anual em 31 de dezembro, vai ser o euro em 31 de dezembro daquele ano.
mas se eu estiver falando de que a Alemanha tem operações intermediárias, como o Brasil tem o trimestral, por exemplo, aí cada país vai ter uma regra, né? Aí se o país tiver operações intermediárias, vai ser o euro na data daquela operação intermediária. Então, aqui nesse exemplo, foi em 31 de dezembro. E aí deu esses R$10, né? R$2 de imposto de renda e deu R$8 de equivalência. Então, a equivalência patrimonial é R$8 e a parcela do ajuste, que é tributável no Brasil, é R$10. Então, por isso que precisa estar separado aqui em subconta. Esse texto que eu falei anteriormente tem que ser lançado desta forma. Ok, é feito isso, tem plano referencial para essas subcontas, e aí esse não é o nosso maior problema. Como é que funcionava antes a apuração do imposto de renda aqui no Brasil? Isso é antes da Lei 12.973. A gente tinha a controladora no Brasil, controlada A, que tinha a empresa 1, a 2 e a 3. E a controlada B, que tinha a empresa B1, B2, e a B2 tinha B3 e B4. É o que eu comentei com vocês. Uma empresa dona da outra, né? Que é o caso aqui, ó. Então, a controlada A, se ela controla a 2, ela controla a 3 em sequência. Esse A2 controla a 3 e a controlada A controla a 2, né? Controlada A controla todas. E a mesma coisa desse lado de cá, controlada B controla todas. Ok. Como é que ficaria? O resultado próprio de A, vamos supor que é menos 3. Então, a controladora tem resultado contábil e tributário, né? R$13, a base de cálculo. O resultado de A1, 10, A2, 15, a base de cálculo do imposto de renda. Resultado próprio de A3, menos 12, consolidado, 10. Então, assim, o que fazia antes? 10, 3, menos 3, mais 10, mais 15, menos 12, R$10. Era só somatório simples. A mesma coisa do lado de cá, somatório simples deu menos 15. Então, não tinha muita dificuldade na apuração, isso antes de 2014. Com a consolidação que trouxe o artigo 78 da Lei 12.973, essa regra aqui desse slide, a gente não usa mais. Então, assim, como é que a gente deve usar? Na verdade, a gente pode usar, mas não deve, porque assim tributa mais. Então, surgiu a possibilidade da gente consolidar as informações. Até o ano calendário de 2022, as parcelas do resultado poderão ser consideradas de forma consolidada na determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social da controladora no Brasil, excepcionadas parcelas referentes a pessoas jurídicas investidas que se encontrem em pelo menos uma das seguintes situações. Uma coisa que a gente pode observar na regra tributária é que toda regra tem uma exceção, né? Então, já tem as exceções. Exceção, se a controlada estiver situada em país com o qual o Brasil não mantenha tratado ou ato com cláusula específica para a troca de informações para fins tributários. Beneficiárias de regime fiscal privilegiado, ou sejam submetidos ao regime de subtributação, que é quando o país tributa menos de 20% em imposto de renda, ou sejam controladas direto ou indiretamente por pessoas jurídicas submetidas a um desses itens que eu comentei agora, ou tenha renda ativa própria inferior a 80% da renda total. Renda ativa é a renda da própria atividade, sem considerar aluguéis, royalties e outras receitas fora da atividade. Aqui está a lista de países que o Brasil possui acordo atualmente. Então, aqui embaixo, na apostila, aqui no slide, tem o link, né, que eu usei para chegar nessa tela, e aí você pode clicar, usando esse link, você pode clicar em cada um desses países e mostra o tratado que o Brasil tem com cada um desses países. Os países que o Brasil tem acordo não tributa duas vezes, ou seja, o que foi tributado na Argentina não vai tributar de novo no Brasil. No máximo, vai tributar uma diferença. E, às vezes, nem a diferença dependendo do acordo. Então, tem que ler cada um dos acordos dos países que vocês atuam. Só que a gente tem países com tributação favorecida, ou seja, eles tributam menos de 20% em imposto de renda. Agora, em 2020, essa lista atualizada, tá? Então, nós temos 61 países com tributação favorecida no mundo. Se a controlada estiver em algum desses países, aí a regra entra para tributação favorecida. Então, a gente tem que analisar essas duas situações. Se a controlada está no país que o Brasil tem acordo, né, de tributação, ou se a controlada está no país que o Brasil não tem acordo de bitributação ou acordo internacional de divulgação, né, da
das informações tributárias. Vamos tratar para ver como é que é a diferença. Antes, eu tinha que fazer dessa forma individualizada obrigatoriamente, antes da lei de 2014, né, a lei 12973. Então, por exemplo, aqui a gente tem a controlada A, com lucro antes do imposto de renda de R$20. E a gente tem o imposto de renda nesse país é de 40%, nesse país de exemplo aqui, que é controlada A está. Então, é mais do que o Brasil. O Brasil é 34%, né, em regra geral, que é a média, né? 15% de imposto de renda, 10% de adicional, 9% de contribuição social. Então, a gente considera 34% para fazer a conta aqui de forma mais rápida, mas é claro que você, quando for apurar, vai verificar se tem um adicional ou não. Aí, bem, esse país tributa 40%, então deu R$8 o imposto de renda da controlada referente a esse período. A controlada B possui um lucro de R$10 e o imposto de renda é de 20% no país que ela está. Então, é um país com tributação favorecida. E deu R$2. Então, a tributação com bases universais, o que ele vai fazer? Você vai lançar na contabilidade 20 mais 10, vai dar R$30. Né? Esse é o resultado antes do imposto de renda somatório de A e B. Só que aí a gente tem que chegar no fator. Para chegar nesse fator, como é que a gente faz? Então, tá aqui, ó, antes. 6,8. O que é 6,8? É R$20 vezes 34%. Porque aqui no Brasil tributa 34%. Então, a gente pegaria... Vamos conferir aqui. 20 vezes 34, ó, 6,8, ok? Então, mais R$2, que esses R$2 aqui é de B, que já foi tributado a 20%, mais a diferença, porque B, R$10 vezes 34%, dá R$3,40. Então, já foi tributado 2 mais 1,40 para dar os R$3,40. Então, no final das contas, é R$30 vezes 34%, 10,2. Aí, nós temos a situação do que deveria ter sido tributado aqui no Brasil. Se fosse só no Brasil, o 40% tributou a maior, né? Então, R$8 menos 6,8 teve uma tributação maior de um excesso de 1,2. Esse excesso perdeu, a empresa não vai ter de volta, ok? E aí, o que faltou da tributação sobre R$2 teria que ser tributado. Então, como é que ficaria? A empresa tem que tributar, no final das contas, 10,20. Então, ela tributou 8,8. Então, ainda falta para a tributação. Então, a empresa tem que tributar a diferença, daria 11,40 aí, deu uma alíquota efetiva de 38%. Então, esse é um problema aí que a empresa tem, né? Porque ela perde o que tributou a maior na controlada A e tem que tributar a diferença na controlada B. Essa era a regra antes de 2014, que a empresa ainda pode adotar, mas ela não é vantajosa, eu vou mostrar por quê. Depois da Lei 12.973, de 2014, a empresa pode consolidar as informações. O que é o consolidado que está na lei? Eu vou pegar essas informações, até o 10.2 é a mesma coisa, né? E aí, eu tenho que tributar 10,2, R$30 vezes 34%. Eu já tributei 8 numa empresa, num país, R$2 no outro. Então, eu já tributei R$10. Então, eu vou abater e vou tributar agora só 20 centavos. Então, realmente, a alíquota efetiva aí no Brasil vai ficar 34. E se eu fizesse de forma individualizada, como talvez eu perca uma parte, porque a tributação ultrapassa 40%, aí deu uma alíquota efetiva de 38%. Só que a empresa, para consolidar essas informações, se o país estiver, se a controlada, né, estiver em país de tributação favorecida, que são esses países aqui, ela só pode usar a regra consolidada se tiver entregue, ou fizer entrega, né, do livro da investida no exterior. Então, na ECD. Então, esses países aqui listados, 61 países, se seu cliente está nesse país, a controlada, vai precisar que essa controlada gere o livro da investida no exterior. Se você fez a consolidação e a controlada está em um desses países que o Brasil possui acordo, não precisa fazer o livro da investida no exterior, você pode usar a consolidação. Só que se ele estiver, voltando aqui, em país com tributação favorecida, aí sim tem que gerar o livro. Então,
a regra para gerar o livro da investida no exterior, ela é bem rígida. O que acontece se a empresa não gerar? Ficou um tempo sem a gente conseguir... Pode falar, tem alguém querendo falar? 100%? Oi? Faz a compensação dos tributos pagos lá no país de tributação favorecida? Não entendi, fala de novo. Deixa eu aumentar o meu volume aqui, eu acho que está muito baixo. É o meu volume que está baixo, só um minutinho. Vou aumentar. Pode perguntar novamente. Lá no exterior houve uma tributação, certo? Aham. Mas não tem acordo. Ok. Aí eu não posso compensar, seria isso? Seria isso, porque você, na verdade, você pode compensar, mas dessa forma individualizada. Entendeu? Você não pode compensar de forma consolidada. Você só tem uma empresa ou você tem mais de uma? Só uma. Então, para você não vai fazer muita diferença consolidar ou não, né? Então, existe um problema... Isaías, é você, Isaías, está falando comigo? Consolidar a parte tributária. Isso, porque o problema é o seguinte, quando você tem mais de um investidor no exterior, você pode ter ganho em uma e perda em outra, pode ter prejuízo em uma e lucro em outra, né? Enfim, pode ter N situações diferentes. Nesse exemplo aqui, eu tive excesso de tributação em uma e menos tributação em outra. Eu só pude usar o que eu tributei mais em uma para bater da outra se eu fizer a opção consolidada, que está vigente de acordo com a Lei 12.973 até 2022. Senão, eu vou ter que fazer da forma individualizada. Mas o seu exemplo que você está me dando é que a empresa já é individualizada. É isso? Isso mesmo. Não tem o que consolidar, né? Aí você vai ter que olhar essa outra regra aqui. Eu vou só continuar para a gente ver se você vai ter que fazer o livro ou não. Seguindo essa primeira regra, você não teria livro. Mas aí tem outra, tá? Vou falar agora. Deixa eu só ver a pergunta que a pessoa me fez aqui, que eu acabei não respondendo. E se a empresa estiver em países que não têm tributação favorecida e nem nos países que têm acordo, exemplo, Paraguai. Então, eu vou entrar na próxima regra que eu vou comentar agora, tá? Eu vou responder, acho que aos dois. Aí a outra regra é a seguinte: até o ano calendário de 2022, a controladora no Brasil pode reduzir em até 9% a títulos de crédito presumido sobre a renda incidente sobre a parcela positiva computada no lucro real, observados os demais requisitos relativos a investimento em pessoa jurídica no exterior, que realiza as atividades de fabricação de bebidas, de fabricação de produtos alimentícios, de construção de edifícios e de obras de infraestrutura. Então, o Poder Executivo poderá, desde que não resulte em prejuízo aos investimentos do país, ampliar esse rol, e ele ampliou, tá? Então, assim, as atividades que pode usar esse crédito presumido de 9% é indústria de transformação, extração de minérios, exploração sob concessão de serviço público, e a empresa brasileira com coligada ou controlada no exterior paga o imposto cobrado lá fora, no país em que estiver domiciliado. Por exemplo, se a alíquota for menor que 34% cobrados no Brasil, terá que recolher a diferença para a Receita Federal. Vou dar um exemplo: Estados Unidos, por exemplo, cobram 21% de imposto sobre o lucro. Nesse caso, a companhia pagaria 21% ao governo americano e deveria pagar 13% ao governo brasileiro para dar os 34%. Mas como ela tem esse crédito presumido vigente até 2022, ela pagaria só 4%. Então, tem que analisar se vocês estão usando esse crédito presumido. Essa classificação é feita sobre o imposto cobrado no país. Aqueles com alíquota abaixo de 20% são enquadrados como de subtributação, e as empresas brasileiras com negócios nesses locais perdem o direito ao crédito. Então, vocês só podem usar esse crédito se tiver acima de 20% a tributação no país que vocês estão atuando e menor que 34%. Se for abaixo de 20%, que é o caso daquela lista de tributação favorecida, não pode usar o crédito. Então, empresas brasileiras que possuem negócio nesses países não podem usar os 9% de desconto. Então, uma companhia com coligada ou controlada no Reino Unido, por exemplo, que cobra imposto de 19%, precisa recolher a diferença cheia de 15% para o Brasil. A consolidação só é possível se a empresa transmitir o livro da investida no exterior. Então, no caso aí, se vocês não estão consolidando, não tem sentido o livro, e nem estão usando esse abatimento dos 9%. Essa consolidação é prevista no artigo 77 da referida lei,
e será admitida se a controladora no Brasil disponibilizar a contabilidade societária em meio digital. Então, o objetivo da Receita receber o livro do investidor no exterior é se a empresa estiver consolidando as informações ou utilizando algum benefício como crédito presumido. Se ela não está usando nenhum benefício fiscal, se está pagando a alíquota cheia, como esse exemplo que eu dei aqui do Reino Unido, não precisa enviar o livro da investida no exterior, tá? Porque a Receita só quer receber para analisar a base tributária se ela estiver a menos. Então, conforme regulamentado no artigo 13 da IN 1520 de 2014, casas e pessoas jurídicas investidas estejam situadas em país com o qual o Brasil não mantém um tratado, como é o exemplo do Paraguai, que foi citado aí, ou ato com cláusula específica para troca de informações tributárias, a consideração será admitida se a controladora no Brasil disponibilizar a escrituração contábil em meio digital. Então, são várias regras que a gente tem que cumprir. A empresa tem que estar em país com tributação favorecida, a empresa tem que estar em país que não tenha tratado com o Brasil, ou em país com tributação favorecida, ou com tratado que eu tenha feito a consolidação. Então, a regra primeira, país sem tratado com o Brasil, teria que enviar se consolidar. Não consolidou para fins tributários, não tem que fazer. É a consolidação tributária, tá? País sem tributação favorecida, com acordo com o Brasil. Usou o crédito presumido ou consolidou, tem que fazer o livro da investida no exterior. Então, se você não usou nenhuma dessas itens, se você tributou cheio e não consolidou, você não tem que gerar o livro da investida no exterior. Ficou claro? Deixa eu ver aqui, tem duas perguntas, eu acho. Deixa eu ver se são as mesmas. Deixa eu só ver aqui. Adiantamentos para futuro aumento de capital são considerados investimentos no exterior? Será necessária a entrega do livro? Eu não entendi se você... É Maurício, né, perguntando. Maurício, você está recebendo o adiantamento para futuro aumento de capital? Não, adiantamento para futuro aumento de capital é um ensaio do investimento, ainda não é a consolidação do investimento, né? A entrega do livro é só mediante quando você já começa a receber os resultados dessa empresa. Então, quando você é sócio de fato, você tem que fazer a equivalência patrimonial. Então, feita a equivalência patrimonial, aí tem, beleza? Ficou clara essa parte, pessoal? Quando tem que gerar o livro e quando não tem? Eu tentei dar os exemplos para ver se ficava menos confuso. Lembrando que, mesmo sem você enviar o livro, sem você ter a obrigatoriedade de enviar o livro, você é obrigado a fazer subconta. Essa parte aqui é obrigatória, tá ok? A parte do livro, da investida, é que a gente tem que analisar se usou a consolidação ou não, que é essa regra aqui. Tá? Se eu usei a regra da consolidação para fazer a apuração, ou seja, eu fiz uma apuração com valor menor, exatamente de 34%, na verdade, não tive tributação em excesso. Então, aí, nesse caso, eu tenho que gerar o livro da investida no exterior para comprovar os dados que eu estou usando. Esse crédito presumido, já falei com vocês, né? A gente já conversou. Ficou claro isso aí. Tá. Caso tenha... De conta também legal para nós aqui, acho que eu não tinha essa visão assim, acho que ficou bom. Tá. A escrituração contábil de que trata, que a gente está conversando aqui, se você precisar gerar o livro da investida no exterior, você vai gerar o livro A ou Z, tá? O modelo A ou o modelo Z, geralmente a gente gera no A, porque o A já tem o layout da Receita Federal, então é mais fácil a gente enviar para a nossa investida, para o software que ela tem, para ele gerar naquele layout a contabilidade. E aí, a gente tem que fazer um deparo de todo o histórico padrão no idioma local que a empresa está para o português e criar um software, né, para ele fazer essa migração depara automaticamente dentro desse TXT que a gente vai receber em um outro idioma. Então, tem que usar histórico padrão, né, para ficar fácil fazer esse deparo para transformar tudo em português. O desafio porque cada país tem um gap diferente, né, para a gente fazer, e a regra contábil são diferentes, então, é um desafio para a Receita Federal também, e por isso é solicitado esse livro da investida para fazer o estudo aí, para ver como é que está os lançamentos de reconhecimento de receita, custo, estoque, para verificar se aquele lucro é um lucro mesmo, que pode ser considerado aí para bases universais. E aí, depois de gerado e passado para o português, é tranquilo, é um livro auxiliar como outro qualquer, tá? Só que é no modelo A.
Então, que é um livro diário auxiliar. Então, ele é enviado antes, depois envia o livro diário no modelo R, com esse livro diário auxiliar informado no I012. Até 2018, a transmissão o prazo da transmissão era o mesmo do SPED-ECF, e aí não era feito via Receita Net BX, até o ano calendário 2018, porque de 2014 a 2018 foi enviado tudo de uma vez. Aí, em 2019, agora, vai ser o primeiro ano que a gente vai enviar no mesmo prazo da ECD e via sistema Receita Net BX. Então, é o primeiro ano aí que vai ser enviado junto com a ECD. Então, usar o modelo A ou Z para entrega da contabilidade na investida. Bem, é isso que eu queria conversar com vocês. Então, espero que eu tenha conseguido passar toda a ideia. Tenha muita atenção na criação das subcontas, porque é muito fiscalizado isso, tá? Principalmente os países com tributação favorecida. Ter muita atenção na hora de lançar a parte da receita de equivalência e todo o depara para o ativo, para ir bem claro de qual país está falando. Você viu ali que eu criei investida na Alemanha, aí você pode criar as contas sintéticas investidas em cada país, e dentro delas, se quiser criar o nome das investidas, sem problema, mas pelo menos a sintética tem o nome de cada país, para que fique claro de qual local a gente está falando, se tem tratado, se tem acordo, se é país com tributação favorecida, ou se é um país sem acordo e sem tributação favorecida. Aqui tem alguns dos nossos clientes, pessoal que não conhece, tem até cliente assistindo aí, né? Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, tá?